Hoje a gente vai falar sobre o auxílio acidente, e esse auxílio não pode ser confundido com o auxílio doença comum e o auxílio doença acidentário. Então vamos entender primeiro o que é o auxílio acidente para você ver se você já tem o direito de receber. O auxílio acidente ele é um benefício previdenciário que é pago mensalmente a uma pessoa que sofreu um acidente. E esse acidente pode ser de qualquer natureza, por exemplo, um acidente de trânsito, um acidente dentro de casa, ou também um acidente de trabalho, que ocorreu lá no seu trabalho. E também você pode receber o auxílio acidente caso você tenha uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, que ocorreu por conta do seu trabalho. Então, é nessas hipóteses que você pode receber o auxílio acidente. E esse pagamento, ele vai servir como uma compensação, uma forma de indenização pelos danos que geraram, na redução ou perda de sua capacidade de trabalhar no seu emprego habitual. Esse conceito é meio complexo, mas eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Então vamos supor que tem um motorista de ônibus que ele é vítima de um acidente de trânsito. Então, é um acidente comum. E daí, desse acidente, resultaram sequelas nos membros inferiores. Por exemplo, ele machucou a perna dele. E daí, o que aconteceu? Esse acidente impossibilitou de que ele continuasse dirigindo. Então, veja, ele é um motorista de ônibus que sofreu um acidente comum, de qualquer natureza, e não consegue mais dirigir. Então, esse acidente, ele deixou esse motorista incapaz definitivamente para a função que ele exercia, de motorista de ônibus. Então, ele não está incapaz para trabalhar com todas as coisas, Ele consegue trabalhar, por exemplo, usando as mãos, numa atividade manual. Vamos supor que ele arruma um trabalho de costurar. Então, ele consegue ficar sentado, já que ele está com a perna machucada, e ele consegue trabalhar costurando. Então, veja que para receber o auxílio acidente, a pessoa tem que ter uma lesão, que impeça ela de trabalhar naquele trabalho que ela exercia antes. Então, se a lesão impedir a pessoa de trabalhar em qualquer atividade, ou seja, ela está totalmente incapacitada, vamos ver se vocês sabem qual benefício ela pode receber. Não é o auxílio doença, não é o auxílio acidente, é a aposentadoria por invalidez. Então aí, vocês têm que ficar nítido na cabeça de vocês essa diferença, porque ela é muito importante. E diferente do auxílio doença, da aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, ele não substitui o salário da pessoa. Tá? Então, a pessoa ela pode continuar trabalhando, pode continuar recebendo o salário dela, mas ela vai receber ali um complemento, que é o valor indenizatório do auxílio acidente. Então, eu acho que até agora você conseguiu entender melhor sobre esse benefício, Vamos ver agora o que você precisa demonstrar para comprovar essa situação na perícia médica para você conseguir receber o auxílio acidente do INSS. A primeira coisa, você tem que demonstrar a lesão causada pelo acidente do trabalho, ou acidente de qualquer natureza, ou ainda pela doença do trabalho que ocorreu com você. E como que você vai comprovar isso? Pelos documentos médicos. A primeira coisa é comprovar a lesão. A segunda coisa é você comprovar que essa lesão ela já está consolidada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a lesão ela já está estabilizada e não espera, não tem expectativa de que vai haver mudanças significativas. Ou seja, o médico diz ali que não tem chance de melhora. Então, a lesão ela já está consolidada, já estabilizou e não tem perspectiva de mudanças. A terceira coisa é demonstrar a relação entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida. Em outras palavras, falando de forma mais simples, você tem que explicar como as sequelas afetam as atividades diárias que você desenvolvia e como essas limitações interferem no seu trabalho. Então, você tem que contar ali para o perito os seus exemplos do dia a dia. Por exemplo, você é uma costureira, aconteceu um acidente com você e você não consegue mais trabalhar, porque você tem uma limitação ali no punho, Você machucou o punho ou o dedo, você não consegue mais costurar. Então, você tem que demonstrar para o perito médico
essas situações do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Demonstrar que, olha, para essa atividade de costureira, eu não consigo mais trabalhar. Mas, por exemplo, para alguma outra situação, como atendente de telemarketing, né? Alguma situação que você consiga usar outros membros ali do seu corpo, você conseguiria trabalhar. Então é isso que você tem que falar para o perito. E como que você vai demonstrar tudo isso, né? Eu já falei para vocês, são os documentos médicos, atestados, relatórios, prescrições de fisioterapia, exames e laudos de exames médicos. E tem um detalhe, é importante ter os documentos médicos da época do acidente, né? Porque se você passou por um acidente ali, às vezes você foi internado, ou você passou por consultas, você teve que fazer fisioterapia para tentar ali melhorar. Então, tudo isso é da época do acidente ou da doença. Então, você tem que trazer esses documentos médicos na perícia. Mas vamos supor que tenha passado um tempinho bom ali, alguns meses, entre o acidente, a doença e a perícia. Então, o que é importante? Se for possível, renove esses documentos médicos, né? Tenta passar de novo pelo médico para você demonstrar que você ainda está incapacitado. Isso vai ser mais importante ainda se você for passar por uma perícia judicial. Porque, vamos supor, você dá entrada com o seu pedido de auxílio acidente. Aí, até eles negarem, até você encontrar um advogado que possa entrar com uma ação judicial para você, e até você passar por uma perícia na justiça, pode ser que demore um tempinho bom, né? Alguns meses, até um ano, dependendo, né? Se demorar muito. Aí, por isso que é importante você renovar os seus documentos médicos naquilo que você conseguir, naquilo que você puder. Então, se passou só alguns meses, 1, 2 meses, entre o acidente, a doença e a perícia, então não tem problema, tá? É só se for um período muito longo de tempo. E outra dica importante, mostra o documento médico mais importante que você tiver. Porque às vezes você vai levar vários documentos, né? E, logicamente, tem um que é mais importante que o outro, né? Um que mostra ali a sequela que você tem, né? A lesão que já está consolidada. Então, pega o primeiro documento que você vai mostrar para o perito, é o mais importante, é o fundamental. Aí depois você vai mostrando os exames, tudo aquilo que for complementar. Porque essas perícias geralmente são mais rápidas. E, né, às vezes se você levar tantos documentos médicos, o perito não vai dar tanta atenção. Então, mostra o primeiro que você tem que mostrar, tem que ser o mais importante. E agora uma outra dica aqui para vocês, né? Durante o atendimento da perícia, você tem que ser natural, objetivo e falar aquilo que o perito te perguntar, falar de forma mais objetiva possível, sem ficar contando histórias, sem ficar falando muita coisa que não vai ser necessária ali na análise da sua doença, né, da sua lesão. Por quê? Como eu disse, essas perícias costumam ser mais rápidas. Então, se você ficar falando coisa que não tem nada a ver com a sua situação ali, não vai te ajudar em nada. Então, seja o mais objetivo possível. Fala aquilo que é necessário, aquilo que o perito te perguntar. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Espero que com elas você consiga receber o seu benefício de auxílio acidente do INSS. E lembrando que se você não conseguir receber o seu benefício do INSS, fica tranquilo, porque você pode buscar o auxílio de um advogado especialista na área para te auxiliar, para buscar o recebimento desse benefício na justiça. Porque a verdade é que, infelizmente, o INSS demora muito para analisar e, às vezes, depois que analisa, ainda acaba indeferindo o seu benefício. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, que eu vou deixar aqui em cima nos cards, que vai te mostrar o que você precisa fazer se o INSS ficar demorando muito para analisar o seu benefício. Quais as medidas que você precisa tomar. Então, confere lá. E também ajuda a gente a fazer esse canal crescer, para a gente levar esse conteúdo para muito mais pessoas e poder ajudar as pessoas a conseguirem o seu benefício previdenciário, tá bom? Então, curte, compartilha, divulga, porque esse conteúdo é essencial para você e para muita gente. Qualquer dúvida aí, deixa no comentário que a gente vai buscar responder o mais rápido possível. Até a próxima e fiquem com Deus!